Vamos ganhar, Vasco! Vamos ganhar, Vasco! Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente do canal Vasco em Família. Esse aqui é um canal de react. Separei aqui 3 programas falando do confronto de hoje, Corinthians e Vasco, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O programa da Sport TV Troca de Passes e o Tá na Área, e também o programa Sport Center da ESPN. O jornalista por lá disse que não acha o Corinthians tão favorito assim contra o Vasco. Vamos acompanhar aqui juntos e depois eu quero a sua opinião nos comentários. Eu vou deixar a minha aqui também. Tô confiante hoje, hein? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Vasco, né? O Vasco também não tem nenhum desfalque para esse jogo. Pode ser, inclusive, a escalação a mesma que empatou o jogo com o Melgar, lá no Peru, na estreia da Copa Sul-Americana. Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. Há uma dúvida ali no meio campo entre Paulinho ou Tietê, ou até mesmo o Jair, né? Também é uma outra o Paulinho não tá bem, Hugo não, cara. Moura, Garré ou Ryan. O Garré tem um problema físico ali, talvez não tenha condição de jogar. Felipe Coutinho, Nuno Moreira e o Verratti na frente. E eu tenho a sensação que o Garré, dos jogadores que chegaram, é um que convenceu menos o Carille até agora. Em termos de movimentação. Sim. Ele tem feito, por vezes, saindo do lado direito para vir no meio, às vezes até ao lado esquerdo para tentar trocar passe com o Coutinho, com o Nuno. Principalmente em comparação com o Nuno, né? Quer ele um pouco mais atacando mais a área. Precisa também. Ele teve muita dificuldade nesse jogo em Arequipa. A gente não sabe até que ponto era uma questão também da altitude, mas ou de desempenho, de característica dele, de proteger o Paulo Henrique quando o Vasco perdia a bola. Tudo bem que ele tem o problema, uma questão física para o jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele ainda não é um jogador que tenha convencido totalmente a comissão técnica, e é um início, um processo de adaptação. O Nuno entrou muito naturalmente no time, né? Sim. Entrou e parece muito à vontade, mas nem todos os jogadores vão funcionar assim. E tem a opção do Adson já, né? Então o Adson cada vez ganhando mais minutos, mais tempo de jogo. Imagino que vai tomar conta ali vai precisar de mais do lado direito. Do lado direito ali naquela posição onde está o Garré hoje. Até para dar um pouco de velocidade ao time, né? Porque de mais velocidade, se for ver, realmente é ele e o Ryan, né? Assim que pode dar essa... Isso, tinha o David, com estilos bem diferentes. O Nuno não é um jogador... É que o Nuno tem uma característica de meia, né? De um ponta meia, né? Mas ele também... Ele tem velocidade. Ele não é um jogador velocista, mas tem boa velocidade. Sim. É por aí. É que como muitas vezes joga com o pé invertido, a corrida muitas vezes dele é para dentro. Mas é um jogo bem pensado do Nuno, né? Inteligente, um jogador muito inteligente. O Vasco em Itaquera não tem ido bem, né? A gente vai mostrar aqui o aproveitamento do Vasco quando joga como visitante, o Corinthians, né? São quase 18 anos, né? Mesmo muito antes de Itaquera, tempo, cara. O Vasco Que isso, tem que ser hoje. Vencer o Corinthians. Olha só, tenta encerrar um jejum de quase 18 anos. Nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Os números são os seguintes lá, ó. 7 jogos no novo estádio do Corinthians, com 1 empate e 6 vitórias do Corinthians. O aproveitamento é de 4,7% apenas. Só 2 gols marcados pelo Vasco e 12 marcados pelo Corinthians. Então, o Corinthians tem tido uma ampla vantagem quando joga diante do Vasco. A última vitória, então, do Vasco é a que praticamente decretou o rebaixamento do Corinthians, né? No gol do Allan Kardec no Pacaembu. Finalzinho. Penúltima rodada, acho, né? 2007. Penúltima rodada do Brasileiro de 2007. É isso aí. Né? Com mais ritmo de jogo, ganhando mais sequência. É claro que não é o Coutinho ainda que todo mundo espera, a expectativa que todo mundo espera, mas é um Coutinho que a gente percebe que vem conseguindo ter um desempenho melhor, de fato, do que a gente vinha imaginando, né? Agora, é inegável que a chegada de alguns atletas acabam somando um pouquinho mais com a questão do Vasco também, né? Eu lembro que, assim que o Nuno jogou como titular, eu havia falado sobre ser um cara que vai ajudar muito o Coutinho pelo lado esquerdo. Naturalmente, o Coutinho acaba se associando, caindo mais pelo lado esquerdo, né? Mas o Nuno é um cara que... Ele é dinâmico, ele é o cara que associa, ele acaba sendo um cara que divide um pouquinho mais também, tira um pouco o peso do Coutinho, né? Consegue achar espaço pelo lado do Coutinho. A gente está vendo o Piton ainda sendo uma peça muito importante do lado do Vasco, nos seus cruzamentos. Ainda é um Vasco que utiliza muito bem os seus lados do campo, a gente sabe muito bem disso. E tem nesse cara que continua sendo o cara que é decisivo do lado do Vasco, né? O Verratti é um cara que tem uma participação em gol, sendo muito positivo e continua sendo uma peça muito importante do lado do Vasco, Camilo. E, Coutinho, esse jogo da Sul-Americana, ele traz 2 questões, né? Reacende uma chama pelo Felipe Coutinho. Acho que o torcedor espera muito desse jogador e ele faz um golaço, dá uma assistência linda também pro Verratti. Muito, né? É um jogo
Nível Coutinho, claro que o adversário não é dos melhores, mas enfim, isso não entra em questão nesse sentido. Mas também o alerta na parte anímica, porque o Vasco veio de uma virada na estreia do Campeonato Brasileiro contra um adversário direto. A gente fala, enfim, times que vão brigar por vaga na Sul-Americana. São times da mesma prateleira, principalmente quando o Santos está sem o Neymar. De uma virada muito impactante, que daria um ânimo para esse time. E aí deixa escapar uma vitória, né? Vencia por 2-0, depois por 3-1 contra o Melgar. E com problemas na bola aérea, né? Que normalmente é a grande arma desse time com o Verratti, que é o melhor cabeceador do continente, talvez, hoje em dia. E volta do Peru com esse desânimo na bagagem, digamos assim, né? Assim, foi frustrante, mas assim, eu não acho que o Vasco, na hora do 3-1 do Vasco, eu achava o resultado exagerado por aquilo que era o jogo, sinceramente. Acho que o Vasco teve muitos problemas defensivos desde o início do jogo, né? Ele abre o placar muito cedo com o Coutinho. O lado esquerdo do Vasco tá bem afiadinho ali. Coutinho, Nuno Moreira, Lucas Piton, como a Aline falou. Os jogadores estão bem coordenados nas movimentações, estão conseguindo se entender bem. E dali parte muito da criação do Vasco. Acho que o Paulo Henrique é uma força importante também pelo lado direito, um lateral que quando tá bem, o Vasco cresce no jogo. Basta ver a diferença do Vasco no primeiro tempo contra o Santos e pro segundo tempo. Tem muito a ver com o crescimento do Paulo Henrique também, porque você consegue variar mais o raio de ataque, né? Não ataca só por um lado, passa a ter um jogador mais presente também pelo lado direito. Acho que o Garré ainda está longe desse entendimento, está se adaptando ainda ao clube, né? No outro estágio, em relação ao Nuno Moreira. Mas para mim foi um jogo em que o Vasco teve muitos problemas defensivos desde o início, né? Os volantes do Melgar com muita liberdade, o volante argentino jogar pelo lado direito, o Orzan, muita liberdade, o Tomás Martins também, revelado na base do River, o canhotinho, vinha toda hora pro lado esquerdo também e articulava, jogava a bola na área. E no segundo tempo, né? O Carille até fala sobre isso na coletiva, que vários jogadores chegaram ao vestiário pedindo o balão de oxigênio. Às vezes eu acho que a gente subestima a questão de altitudes que não são altitudes primeira prateleira, vamos botar assim. É porque não é Potosí, La Paz, aí a Arequipa tá de boa. Exatamente, mas, cara, isso aí é de cada um, entendeu? Daqui eu não posso chegar e falar, não, era pra... Exatamente, São né? só 2.000 e poucos metros. Condição que eu tenho de falar isso, cara. Não corro nem 100 metros. Tô aqui no nível do mar, no Rio de Janeiro, sentado no ar-condicionado, não posso falar uma coisa Tá dessa, ruim né? correr meio-dia com o sol do Rio de Pois Janeiro. imagina correr lá, né? Então, eu sei, assim, eco deve ser bastante complicado, acho que isso tem um peso grande na entrega do resultado no final do jogo. Tem uma parte também nas substituições, acho que eu não falo nem da entrada do Lucas Freitas, do Oliveira, perdão, que entrou no time, para a saída do Verratti. Acho que aquela altura ali a maionese já tinha desandado já, né? Bola aérea é um problema. O problema para mim foi a saída do Coutinho e a entrada do Tietê. Acho que ali o Vasco deixou de ter um jogador de retenção de bola no ataque, um cara que fosse acionar os atacantes em profundidade. Deixou de ter um cara grande que preocupa o adversário, que olha assim, pô, peraí, dá uma segurada aqui, tá ali o Felipe Coutinho. Se entra o Paê, mesmo o Paê longe da melhor forma dele, o Paê, os caras sabem quem é. Os caras conhecem, é um jogador que tem talento. Você trouxe, né? Você trouxe, exatamente. O cara foi pra lá, poderia ter entrado em campo. Então, acho que ali o Vasco passou a dar bola, não pressionar a bola e não conseguir defender os cruzamentos de uma área que estava repleta de gente. Tem um abalo anímico? Tem. Mas, cara, assim, é um jogo com muitas coisas externas que interferem no resultado. Talvez não tenha abalado tanto assim também. Vamos ver quando o Vasco entrar em campo contra o Corinthians. Foco. Show de bola. Só pra gente seguir aqui, né, com o corte da ESPN, eu gostaria de pontuar algumas coisas e saber também a opinião de vocês. Uma delas, um ponto que eu sempre falei lá no canal Vasco em Família, que é a questão dos reforços, né? E aí chegou o Nuno, o Garré, que ainda não conseguiu contribuir, né, como o Nuno. O Nuno é como o cara ele falou numa coletiva, né? Parece que ele chegou, botou a camisa e já tá aqui 2, 3 anos. Então já tá contribuindo demais. E eu sempre pontuei isso. Chegando esses jogadores e eles contribuindo, vai melhorar pro Felipe Coutinho, vai melhorar pro Piton, porque o Piton, ele veio antes dessa, né? Ele veio da melhor partida dele contra o Santos, e nessa partida contra o Melgar, é difícil, né, cara? É difícil porque o Vasco foi muito pressionado. Mas eu entendo que o Felipe Coutinho, você pode pontuar aí o adversário, né? Mas ele fez as suas melhores partidas com a camisa do Vasco, o Nuno em campo. Contra o Nova Iguaçu, fez aquele golaço, participou bastante, movimentação. E agora contra o Melgar, porque o Nuno é esse jogador qualificado, bota a bola no chão, é um cara que preocupa também a defesa adversária, então sabe tabelar ali com o Felipe Coutinho. O primeiro gol é um golaço, né? Mérito total do Felipe Coutinho, mas sai numa tabela ali do Piton, Nuno e Coutinho, né? E o Rodrigo Coutinho até pontuou aí que o lado esquerdo tá azeitado, né? Na gíria aí do futebol. Mas, né, a gente precisa pontuar também as falhas do Vasco sem a bola. Né, o Vasco teve muita dificuldade ali contra o Melgar, tem essa questão da altitude, perfeito ali, concordo com o Rodrigo Coutinho, não dá para você ter uma base, você criticar, porque cada um sofre de um jeito, sente de um jeito, então realmente o Vasco
eu achei o Vasco muito frágil fisicamente naquela partida, cansado, tentando ali proteger a entrada da área, e aí liberou os espaços e o Melgar abusou de cruzar, foram mais de 60 cruzamentos. Coisa que não pode acontecer hoje, né? O Vasco, jogando fora de casa, tem que competir fisicamente, tem que estar bem ajustado, e isso, né, para isso tem que correr, não pode dar mole. O Corinthians não tem essa questão das bolas aéreas, né, tanto que joga ali na frente com o Yuri Alberto, o Memphis, né, não tem essa característica principal no jogo aéreo, mas se tiver espaço para ficar tocando a bola, vai chegar na cara do gol, como algumas vezes o Santos fez jogando na nossa casa. Então, jogando fora de casa, o Vasco tem que estar sólido, né, defensivamente, para a gente tentar sair dessa marca negativa aí nos últimos campeonatos brasileiros, né? O Vasco fica sempre ali entre os piores visitantes, da competição, e nada melhor que hoje, né, tentar quebrar um tabu. Não ganha do Corinthians aí há 18 anos, né? Nunca fora de casa. Nunca ganhou na Neoquímica Arena, 7 partidas, 6 derrotas e 1 empate. E também ganhar do Ramon Dias, né? Já que no primeiro encontro, desde a saída do Vasco, o Vasco acabou perdendo, fez um péssimo primeiro tempo, tomou 3-0 ali. Então, hoje, eu acho que corrigindo os erros, o Vasco tem chance sim, né, de ganhar aí do Corinthians, ou até mesmo buscar um resultado de empate, que eu também acho interessante. Vamos acompanhar o resto aqui. De Vasco e Corinthians, assim, no Vasco não tem a menor dúvida, que é o brasileiro. O Corinthians, ele não vai conseguir se dividir. Se ele começar querer jogar as duas com a mesma intensidade, com o mesmo time, vai ficar pelo caminho, já tem alguns problemas. Então, é preciso lidar com o Campeonato Brasileiro, nas 11 rodadas que restam ainda, até a paralisação para o Mundial, é preciso dedicar muito carinho e atenção. O clube que parar, vai ficar um mês paradinho, remoendo derrotas e uma classificação ruim, na tabela, esse clube corre muito risco e os seus treinadores também. Então, o Vasco e o Corinthians precisam estar muito atentos a isso. O Corinthians desfalcado, né? Sem peças importantes, Hugo Souza, Garro, não fez um bom jogo contra o Huracan, com muita dificuldade para criar, errando muito defensivamente, mas nesse confronto é favorito, né? Até tem um retrospecto favorável contra o Vasco. O Vasco alterna muito. Não fez um bom jogo no Peru, contra o Melgar. Ele acabou, né, se baseando muito no talento do Coutinho, né, que marcou um golaço, vive um bom momento. Mas eu acredito que Coutinho não deve jogar, né, por conta do desgaste. Você teve uma viagem, altitude, né? O Vasco tem uma cautela, né, com essa parte física do Coutinho. Eu acredito que a ideia, e seria para mim a melhor ideia para enfrentar o Corinthians, né, fora de casa, é colocar um jogador de mais pegada no meio campo. Porque o Vasco hoje está jogando com 3 meias, né? E onde o Corinthians... Exatamente. Você tem muito Coutinho, forte. Garré e Nuno Moreira. São 3 jogadores com característica de meia, articulação. Então é provável que o Coutinho seja preservado e o Carille preencha mais o meio campo com um time um pouco mais de pegada. Aliás, o Carille que foi muito mal contra o Melgar, né? Recuou a equipe, entregou o meio campo e acabou sendo punido, né, desperdiçando aí 2 pontos importantes na estreia de Sul-Americana, que é uma das prioridades do Vasco para essa temporada. Mas não pode esquecer do brasileiro não, hein? Brasileiro é para não sofrer de novo, pelo menos. Como foram os 3 gols que o Vasco tomou? Pelo alto. O primeiro gol que ele toma do Huracan também é uma desorganização ofensiva fenomenal. E eu acho que isso deixa o jogo muito aberto. Sim. Não sei se o seu favoritismo aí que você colocou, se ele é tão grande assim. Pelo seguinte, o primeiro gol que o Corinthians tomou assusta, e os gols do Vasco também, né? Ele assusta pela desorganização. A desorganização, numa bola parada, cara, ela vem do banco de reservas, do dia a dia de treinamento. A gente mostrou na linha de passe. A imagem de cima mostra todo o time do Corinthians na área, sim, mas era uma resenha, não era uma marcação. E tanto que Félix Torres tropeça no Carrilho. Cara, ninguém pode marcar um adversário sem uma combinação dentro da área. Pô, eu vou marcar o Donan, que ele sobe bem de cabeça. O Felipe Mota vai cuidar da primeira trave. Opa. Você já entendeu que tem missões diferentes? Eu estou no individual e você está preocupado com o espaço? É assim que se marca no interior de uma área. No Corinthians não tinha preocupação nenhuma. Aí, tomou um gol de cabeça. E o Vasco, o perigo é o mesmo. Então, olha nesse jogo. Vamos dar uma olhada. Tá aí. É até interessante a gente trocar uma ideia sobre isso, que ele falou aqui, né? Sobre as deficiências do Corinthians em relação a do Vasco também, né? A bola aérea. Os 3 gols que o Vasco levou e o Corinthians também vem sofrendo com esse fundamento. Cara, eu não vou elogiar o Vasco nesse sentido, porque não dá. Porque quando você repara ali os gols, 3 gols de falhas, né? Maurício Lemos deu uma mole ali no segundo,
o primeiro gol é uma infelicidade, uma falta de atenção. Infelicidade é a palavra errada. Uma falta de atenção, porque o cara toca no escanteio para o outro companheiro, ele recebe sozinho, ele toca aqui sozinho, cruza, o cara vem sozinho. Então, assim, é um erro coletivo, né? E o terceiro gol também, o PH deixa o cara cruzar ali e o Piton basicamente quase que não sobe, né? E o cara consegue com 1,70 m e poucos, 1,75 m, eu acho, 70, consegue ali subir bem mais que o Piton e marcar o gol de empate. Agora, se você parar para pensar que foram, eu acho que exatamente 66 cruzamentos e você tem 3 gols do adversário, cara, né? É difícil, é complicado, porque assim, eu não achei uma partida ruim do Maurício Lemos. Achei que ele foi bem pra caramba, pelo volume de jogo, mas fica marcado pelo gol, né? Fica marcado pelo erro. Mas foram mais de 60 cruzamentos. Então, assim, é complicado, é difícil. Então você tem que tentar ajustar, né? Proteger para não acontecer isso. Um ou outro cruzamento, claro que vai acontecer. Agora, 66, poxa, é difícil. E claro, aproveitar, né, esse fundamento aí que o Vasco tem com o Verratti, que é o melhor do mundo, já que o Corinthians tem essa dificuldade, essa deficiência, escanteio, bola parada, ou até mesmo, né, conseguir construir as jogadas para fazer esse cruzamento com o Piton, seja com o PH, é uma boa alternativa aí para a gente conseguir marcar os gols e sair com um bom resultado de lá. Agora, passa também pela nossa defesa, não tem como, isso tem que ser ajustado. A gente vem debatendo isso lá no canal Vasco em Família, em alguns cortes que eu fiz aqui para a gente reagir juntos, né? Até o Felipe Melo falou sobre isso, o próprio Alex que a gente reagiu aqui, e que o Carille, os times do Carille sempre foram organizados defensivamente. E hoje o Vasco não é organizado, seja pelo trabalho dele, seja pelo comportamento, pela tomada de decisão, pela falta de atenção dos jogadores em campo. Então o Vasco tem que buscar uma maneira de corrigir isso. Tem que ser um time mais sólido defensivamente, que, poxa, tem que ver essa questão também dos espaços. Entendo isso aí que foi pontuado pelo jornalista Fernando Campos, que é vascaíno, né? Ele falando sobre essa questão de jogar com 3 meias, Nuno, Garré e Coutinho. Beleza, os 3 não têm essa característica de marcação. Infelizmente, o Vasco contratou o Lloyd, né, que é esse jogador mais forte fisicamente, para atacar espaço, para ajudar na recomposição, só que me parece que é um cara que ainda não conta com a confiança da comissão técnica. E nem sei se vai ter essa confiança, né? Espero que ele possa se adaptar ao futebol brasileiro, passar essa confiança para o Carille utilizar mais ele. Mas nesse momento, sim, existe essa dificuldade por você ter 3 jogadores, como o Mansur falou, que no caso do Garré e do Nuno, não é que eles são lentos, mas não tem essa pegada, essa velocidade para ajudar na recomposição ou atacar o espaço, né? Ser uma outra alternativa, porque o ideal era ter o Nuno aqui, que já está no Vasco há um tempão, né? Coutinho de meio armador, e o outro lado do campo, pelo lado direito, esse jogador de mais profundidade, velocidade, para atacar o espaço, para ajudar na recomposição. E o Vasco não joga assim hoje, né? Porque joga com o Garré e também joga com o Nuno. Eu não sei o que o Carille pretende em relação a isso, porque o Adson, eu entendo que é um jogador que, será que tem condições de jogar bastante tempo, de iniciar uma partida pela intensidade que começa o jogo? O Ryan, eu sinceramente, eu não gosto muito jogando por ali, acho que ele tem as mesmas dificuldades nessa recomposição, então difícil. Eu acho que ele não vai dar. Hoje ele deve entrar com outro jogador ali no lugar do Garré, porque o Garré ele não foi nada bem, né? Nada bem na partida contra o Melgar. Contra o Santos, eu não achei que ele fez a partida, mas participou mais, né? Então, de repente, essa questão da altitude, o Carille coloca ele em campo de novo. Vamos aguardar, daqui a pouco a gente vai saber. Mas é isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Valeu!